começando o programa Amor Sem Fronteiras. O objetivo desse programa é levar até você a palavra de Deus de uma forma muito especial e divulgar todas as igrejas evangélicas aqui do nosso estado. Fique conosco pelos próximos minutos. Deixe Deus falar com você. E o tema também é Você e Eu para sempre. E o texto que nós vamos meditar nesta manhã é Mateus 7, 24 a 29, um dos textos. E o segundo texto é Efésios 5, do versículo 28 a 33. Isso. Eu vou ler primeiro sobre Mateus, que fala sobre o prudente e o insensato. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer estas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Agora o próximo texto, Efésios 5, o 28 até o 33, diz assim: da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também amem a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Nessa primeira passagem, muito conhecida, que Jesus falou sobre os dois construtores. Jesus falou sobre construção e ele colocou o foco em fundamento, na fundação. Fundação é a base da construção, como todos nós já sabemos disso. Fundação também não é alguma coisa isolada do resto da construção. São as partes que se fundem. Mas nós sabemos que se uma fundação não for bem feita, não adianta ter uma construção muito bonita. Isso aqui pode ser bonito, estrutura bonita, mas sabe, se essa construção não tiver uma boa fundação, tudo isso que foi construído, que é tão lindo, tem o risco de ruir. Nós já ouvimos várias notícias de edifícios bonitos que ruíram. E a razão que eles ruíram, necessariamente não era a construção, ou não era a construção, mas o problema estava na fundação. Quando a gente fala sobre fundamento, a gente está falando objetivamente de palavra de Deus, que é o que Jesus estava falando. A palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, é um absoluto. A Escritura, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Nós vivemos em um mundo onde tudo é relativizado. A filosofia vai dizer que não existe uma verdade absoluta, que nunca
será possível chegar à verdade. O máximo que se consegue fazer é chegar meio que perto da verdade, mas nunca uma verdade absoluta. A filosofia diz que não tem verdade absoluta. Contudo, nós sabemos que existe uma verdade absoluta, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade absoluta, na qual nós fundamentamos a nossa vida e a nossa fé. A gente vai falar antes sobre fundamento e depois sobre construção. Há um homem que foi John Gray. John Gray escreveu best-seller chamado Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus. Olha aí, tem mais gente que já leu John Gray, ou ao menos ouviu falar dele. Eu diria a vocês que esse homem falou sobretudo sobre construção. Mas não sobre fundamentos, e se citou alguns fundamentos, o fundamento dele foi areia, e não rocha. Ele falou sobre casamento, e esse livro se tornou tão famoso. Eu vi uma vez a declaração de um pastor, dizendo que esse livro era melhor do que qualquer livro evangélico sobre casamento que ele já tinha lido. Mas sabe de uma coisa? Esse cara que escreveu sobre casamento, que foi tão famoso, que o seu livro vendeu não sei quantos milhões, se divorciou. O casamento dele acabou. Mas sabe, ele conhecia muito, ele falou muito sobre a parede, sobre a janela, sobre a pintura, mas não sobre fundação. O livro dele é classificado como uma literatura de autoajuda. Quando as pessoas são orientadas a fazer coisas por elas mesmas e tal, e eu não vou dizer que não haja nenhum valor em literatura de autoajuda. Sabe, tem algumas coisinhas lá que ok, até dá para você usar, que são umas dicas interessantes. Mas eu quero dizer a você que literatura de autoajuda não sustenta casamento. O que sustenta uma vida conjugal é a palavra que nos fala de ajuda do alto, e não de autoajuda. O que nós mais precisamos não é de autoajuda, mas é de ajuda do alto. E a Escritura Sagrada nos provê essa ajuda do alto. E essa ajuda do alto fala sobre tudo, fala sobre construção, mas ela fala muito sobre fundação, sobre os fundamentos. Mateus, capítulo 19, versículo 6, Jesus diz que marido e mulher devem estar juntos até que a morte os separe. Isso é um absoluto bíblico. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Está explícito na Bíblia. Não está nem implícito, está explícito. O que está implícito também merece a nossa atenção, mas ainda mais quando são coisas explícitas, claras, nítidas. Não é a vontade de Deus que um casal se separe. E eu já ouvi alguns questionamentos dizendo: pastor, mas sabe, é que o meu casamento não era o propósito de Deus, não era a vontade de Deus. Hoje que eu estou vendo que não era. Até eu tive uma indicação de Deus lá que não era, mas eu insisti e casei. E daí a minha resposta é: mesmo que não era, hoje é. Deus não quer mais que você se separe, não.
E Deus é bom. Se tiver disposição entre vocês, Deus é poderoso para construir uma relação entre vocês, se vocês estiverem abertos à palavra de Deus, e que vocês sejam, sim, muito felizes. Sabe o que é isso? Isso é fundamento, isso é fundação. É princípio básico, isso tem que estar bem nítido na nossa cabeça. Não é porque alguma coisa, houve um conflito, não está dando certo, acho que não é da vontade de Deus. Não, isso é mentira do inferno. É a vontade de Deus, sim, que estejamos juntos. Deus é um Deus de paz, amor e alegria. São bênçãos isso. Amor, a paz, a alegria. E Deus criou o casamento para que homem e mulher desfrutassem e vivessem nessas bênçãos. Se o nosso casamento não está desfrutando disso, não está desfrutando de amor, de paz, de alegria, ele precisa ser ajustado a princípios divinos. Isso também é fundamento. E nós precisamos olhar para o nosso casamento, ver o que está fora dos princípios, ver o que está faltando lá na fundação, e mesmo que já construiu alguma coisa, sabe, vai ter que voltar lá na fundação ou nas laterais, de alguma maneira, tem que mexer na fundação. Eu lembro que aqui há uns anos, aqui na João Gilberto, alguma coisa aconteceu na área de um edifício e que lá por baixo a coisa começou a ser meio que corroída, alguma coisa aconteceu no solo, e a fundação ficou comprometida. E eles tiveram, então, que agir, usando as técnicas necessárias para entrar na terra e reforçar aquela fundação, para que o edifício não caísse. Eles tiveram que rever a fundação. E muitas vezes, em nosso casamento, a gente só fica olhando nas paredes, nas janelas, nas pinturas, e esquecemos de olhar para a fundação e ver se, de repente, não é necessária uma intervenção na fundação. Para que um casamento seja bem estruturado, ele precisa se basear na palavra de Deus. Jesus disse, ele falou das duas casas. Tanto uma casa como outra receberam impactos, vento, água, bateram contra elas. A diferença delas foi a fundação. Aquela que estava sobre a rocha não ruiu. E Jesus disse que aquele que ouve as suas palavras, aquele que constrói a sua vida na palavra dele, ele constrói a sua vida sobre rocha. E falando sobre princípios divinos, os princípios divinos são aqueles que devem ser os primeiros na nossa vida. Eles é que precisam comandar. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, porque nós somos bons, né, em querer colocar aquilo que eu penso, o que eu acho. Mas os princípios divinos precisam estar à frente do nosso casamento. Nos versículos que a gente leu, principalmente no versículo ali de Efésios, ele fala sobre alguns fundamentos básicos. Ele cita o amor e o respeito. E antes, ali no começo da passagem, no versículo 22, que eu não li, mas ele fala também sobre autoridade. Ele fala que existe uma cadeia de autoridade, né, e que ela deve ser respeitada, mas ele menciona o amor de uma forma muito especial. E ele diz assim que
para os maridos amarem as suas esposas. Então, eu tenho uma palavra aqui para os maridos. Sabe, marido, é essencial que você ame a sua esposa. Isso não sou eu que estou falando, mas é a palavra de Deus. Nós lemos nessa manhã. Então, de uma maneira geral, quando um marido ele ama a sua esposa, ele não vai ter dificuldade em que essa esposa o respeite. Porque uma mulher que é amada, ela vai respeitar. Concordam, mulheres? Amém. Então, quando nós recebemos este amor que nós lemos aqui em Efésios, que a palavra nos ensina, quando nós recebemos esse amor, como somos amadas e cuidadas por nosso marido, automaticamente a nossa resposta também vai ser uma resposta de amor, só que vai vir acompanhada de respeito. E isso é essencial. O marido que ama, ele não vai usar de autoritarismo, mas ele vai usar de uma autoridade responsável, consciente, uma autoridade sobre a sua casa, sobre sua esposa, sobre os seus filhos, uma autoridade com sabedoria, com equilíbrio, não com imposições, mas com muita sabedoria do alto.